Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. E nós falaremos do capítulo 20 do livro de Apocalipse. E antes de começarmos esse estudo da Palavra de Deus, nós vamos estar nos dirigindo a Deus em oração, pedindo a sua bênção para o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado por cada vida que vai assistir esse vídeo, Senhor, no estudo da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa nos fazer compreender a Tua Palavra, possa nos ensinar aquilo que Tu queres que nós aprendemos, Pai, para sermos certificados pela Tua Palavra. E assim possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Venha nos abençoar, orienta, tira toda a distração, tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos, Senhor, cada dia mais crescermos espiritualmente. É que nós pedimos, já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, vamos dar continuidade ao nosso estudo, Hoje falaremos do capítulo 20, que fala sobre os mil anos, E nós faremos esse estudo. E a pergunta primeira é: o que é o milênio no livro de Apocalipse? O milênio é um reino de 1000 anos, descrito no capítulo 20 do livro de Apocalipse. É a única passagem bíblica que fala explicitamente sobre o reino milenar. Sem dúvida, o milênio é o tema mais debatido dentro da escatologia bíblica entre os cristãos. As interpretações sobre o milênio, ou reino milenar, mencionam nessa passagem não tão divergentes que levaram à formação de pelo menos 4 posicionamentos principais acerca desse tema. Além dessa divisão principal, em 4 escolas distintas, cada escola possui subdivisões na medida que há também divergência até mesmo entre os defensores de cada uma delas. Portanto, torna-se praticamente impossível abordar um único texto todas as variações de pensamento sobre o milênio. Muitos dos cristãos são leigos nos assuntos mais complexos da teologia, de modo que um aprofundamento em determinado tema torna-se a compreensão difícil e a leitura extremamente cansativa para muitos. Portanto, para garantirmos a objetividade e a clareza deste texto, conheceremos uma das maneiras não exaustivas as principais interpretações sobre o milênio e também analisaremos com muito respeito qual é a interpretação que parece mais coerente com a palavra de Deus. As principais interpretações do milênio são: como já dizemos, existem 4 interpretações principais sobre o milênio. Basicamente, os pontos discutidos em tais interpretações são os seguintes: quando o milênio ocorrerá, antes ou depois da segunda vinda de Cristo? O reino milenar deve ser estendido de forma literal e física ou simbólica e espiritual? Quem são os indivíduos citados em Apocalipse 20 que participam do milênio? Essas 3 perguntas, Na verdade, não são 3 perguntas, são 4 perguntas, A gente, com o decorrer do estudo, a gente vai chegar à resposta. As 4 posições que se propõem a tentar responder a tais questionamentos são amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, histórico e pós-milenismo. Dispensacionalista, a seguir conheceremos brevemente o que cada uma delas entende sobre o milênio. Bom, o amilenismo é o milênio. Embora o termo amilenismo transmita uma ideia que não existe um milênio, não é isto que essa corrente escatológica defende. O amilenismo entende sim que há o milênio descrito no capítulo 20.
do Apocalipse. Entretanto, não interpreto como um reino literal de 1000 anos, com Cristo governando sobre a terra após sua vinda. O amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No amilenismo, o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectando com a expansão da Igreja e o avanço do Evangelho na Terra. O pós-milenismo e o milênio. O pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milênio também ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo, porém, o contrário do amilenismo. O pós-milenismo entende que o milênio será um período de grande paz e prosperidade resultante da pregação do Evangelho em todo o mundo. Logo, para o pós-milenismo, o mundo intende a melhorar antes da volta de Cristo, de modo que o milênio será caracterizado pela maioria dos habitantes da Terra respeitando a palavra de Deus, numa espécie de cristanização do mundo. Após esse período, Satanás será solto e Cristo destruirá a sua segunda, em sua segunda vinda, condenando eternamente. Já o pré-milenismo, que nós falamos do pós, agora vamos falar do pré-milenismo. Histórico é o milênio. Histórico é o milênio. O pré-milenismo histórico defende um reino literal de Cristo na Terra durante 1000 anos, que será iniciado com a segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém e será um período sem igual na Terra. No final do milênio, Satanás estará solto e enganará as nações, influenciando a guerrearem contra Jerusalém e o governo de Cristo. Então, Jesus destruirá as nações rebeldes, justamente com Satanás, lançando-os em condenação eterna. Após isso, haverá o juízo final e o início do estado eterno. Já continuando com o pré-milenismo, dispensacionalista e o milênio, porque nós primeiro falamos no pré-milenismo histórico e o milênio, agora falaremos sobre o pré-milenismo dispensacionalista e o milênio. Também defende que o milênio será literal na Terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo, diferente do pré-milenismo histórico. Essa posição estabelece um tratamento completamente distinto entre a Igreja, Israel e a Igreja. Ou seja, Deus possui dois propósitos, um com relação à terra e ao povo de Israel e outro relacionando com o céu e a Igreja. Para o pré-milenismo dispensacionalista, Jesus, em segunda primeira vinda, tentou estabelecer o reino de Deus na terra, porém foi rejeitado pelos judeus. Então, Deus adiou esse plano e começou a tratar com a igreja. Somente após finalizar seu propósito com a igreja é que ele retornará a seu plano para com Israel. Isso ocorrerá principalmente no milênio, onde as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas, literalmente, na restauração e exaltação de Jerusalém e do povo judeu sobre todo o mundo gentio. Nessa posição escatológica, o milênio durará 1000 anos literais e Jesus estará governando visivelmente num trono em Jerusalém. E será um momento de grande paz e prosperidade sobre a terra. As nações adorarão a Deus em um templo reconstruído em Jerusalém, onde também haverá novamente a oferta de sacrifícios de animais, porém não serão ofertas propiciatórias, mas ofertas memoriais de referência à morte de Cristo pela humanidade. As pessoas viverão normalmente nessa terra maravilhosa. Haverá nascimento e morte, já que o pecado e a morte não estarão extintos, como ocorrerá no novo céu e nova terra. Entretanto, o mal será amplamente restringido com a prisão de Satanás. Durante esse reinado, a Igreja dos Santos ressurretos estará habitando na Nova Jerusalém, uma cidade celestial
que estará pairando sobre os ares e sobre a terra, e que em ocasiões específicas os crentes poderão descer à terra para participar de algum julgamento ao lado de Cristo. No final desse período, Satanás será solto, enganará as nações e fará uma guerra final contra o acampamento dos santos. E Cristo não os derrotará definitivamente. Depois disso haverá o julgamento perante o grande trono branco, onde todos os ímpios ressuscitarão para receber a condenação eterna no lago de fogo. Então, a gente vê nessa questão que há várias interpretações sobre o milênio. E aí a gente vê assim, como interpretar o milênio? Em todas as posições citadas acima, há entre seus defensores cristãos genuínos que possuem compromisso com a palavra de Deus e que também são muito capacitados no assunto. Portanto, antes de tudo, creio que esse tema não teve esse motivo de divisões entre os cristãos. Com isso, quero dizer que o fato de alguém defender uma posição ou outra não torna-se um herege, muito menos um seguidor de seita, como alguns erroneamente afirmam. Este assunto é realmente muito difícil, sobretudo por tratar de uma coisa ainda futura, as quais não temos ainda o completo discernimento. Na verdade, todas as diferenças e interpretações possuem sua dificuldade particular. Portanto, devemos analisá-la à luz da Bíblia, como em todo, e julgar qual delas parece mais coerente com a palavra de Deus. A seguir, falarei muito brevemente qual é a minha posição particular sobre esse assunto. Tratarei esse tema eliminando posições por posições, para que o entendimento fique mais claro. Começamos com o pós-milenismo. Sei que essa posição foi muito popular durante muitos anos, e defendida por grandes homens de Deus. Porém, as guerras, sobretudo no século XX, fizeram com essa posição perder esse espaço. Para mim, a expectativa de um mundo maravilhoso, antecedendo a volta de Cristo, constata com várias passagens bíblicas que afirma a contínua e crescente tensão entre o mundo decaído e incrédulo com os seguidores de Cristo. O próprio livro de Apocalipse deixa bem claro, logo para mim, e parece claro que o ensino bíblico é de que o mundo irá ao mal a pior, até que Cristo venha. É o que nós estamos vendo, na verdade. Também tenho sérias dificuldades em aceitar a forma geralmente preterista, que muitos pós-milenistas interpretam algumas passagens bíblicas. Como espero para um mundo melhor, geralmente o pós-milenista entende que vários eventos escatológicos já estão no passado, como por exemplo a grande tribulação, a apostasia mencionada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, e ainda sobre o pós-milenismo, penso que Apocalipse 20 não dá qualquer apoio à defesa dessa corrente escatológica. Falando agora sobre a posição pré-milenista, posso dizer que o pré-milenismo histórico é uma visão muito mais equilibrada do que o pré-milenismo dispensacionalista. Para mim, esta última posição, que também é mais recente dentro do cristianismo, possui sérios problemas e acaba sendo totalmente confuso. A distinção radical entre Israel e a Igreja presente no dispensacionalismo, biblicamente, penso ser injustificável. Sobre isto, podemos rapidamente dizer que qualquer distinção entre judeu e gentio já foi abolida, e Deus possui apenas um único povo, a noiva e a igreja. Isso está lá em Atos 13, 32 a 39, Gálatas 3, 28 e 29 e 1 Pedro 2, 9. Focando agora na questão do milênio, não há base bíblica para afirmar que Deus adiou os seus planos e o estabelecimento do seu reino. Neste ponto, prefiro concordar com Jó, ao dizer que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, conforme lá Jó 42, versículo 2. A questão é que o objetivo do ministério de Jesus não foi oferecer um reino político a Israel, restaurando o reino de Davi. Ao contrário, quando quiseram fazê-lo rei, ele recusou,
conforme João 6,15. O próprio Jesus foi categórico ao afirmar, na ocasião de seu ministério, que o reino de Deus não viria com visível aparência, conforme Lucas 17, versículo 20 e 21. É importante também entendermos o caráter presente e futuro do reino de Deus, ou seja, já foi inaugurado, conforme Mateus 2,2, 4,23, 9,35, 27,11 e Marcos 15, versículo 2, Lucas 16, versículo 16 e João 18, versículo 37. Está em prosseguimento Mateus 24, 4, Romanos 14, 16, 17, 1 Coríntios 4, 19 e 20, e será completamente consumado, conforme 1 Coríntios 15, 50 ao 58 e Apocalipse 11, 15. Também podemos colocar como um problema das divisões pré-milenistas, especialmente o dispensacionalismo, de grande diferença entre o milênio citado em Apocalipse 20, com o milênio que se defende, além da falta de qualquer referência bíblica no Antigo Testamento acerca de um terreno futuro de 1000 anos. Se há que há muitas referências no Antigo Testamento que são utilizadas pelo pré-milenista para tentar justificar tal posição. Porém, eles falham na interpretação de profecia, que naturalmente se refere à volta de Israel, do exílio babilônico, ou à igreja do Novo Testamento, ou até mesmo o novo céu e a nova terra. Não há necessidade de um reino terreno temporário para que tais profecias se cumpram, mesmo a obrigatoriedade do cumprimento literal de todas as profecias. No Novo Testamento encontramos um ótimo exemplo sobre isso, em Atos 15, do versículo 14 a 18. Tiago interpreta uma profecia registrada no livro do profeta Amós de maneira não literal. Em Amós, lá em 9, versículo 11 e 12, a profecia fala sobre o concerto do tabernáculo caído de Davi, para que possuam o restante de Edom e todas as nações, que são chamados pelo nome do Senhor. Já em Atos, Tiago entendeu que essa profecia se cumpriu quando Deus chamou os gentios à salvação, tornando os judeus e gentios só povo de Cristo. Logo, nem todas as profecias do Antigo Testamento devem ser interpretadas de maneira estritamente literal. Apesar de tudo isso já citado, os argumentos ainda porém até parecem fracos para contestar as visões pré-milenistas. Portanto, para concluir, quero citar algumas perguntas que não consigo encontrar resposta para elas dentro do pré-milenismo. Vamos lá. Se haverá um reino milenar e literal após a segunda vinda de Cristo, por que há qualquer referência sobre isso no Evangelho e nas epístolas do Novo Testamento? Porque no sermão escatológico, conforme Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 17, Jesus apresentou uma descrição detalhada sobre o acontecimento que iria ocorrer, e não citou em nenhum momento o reino milenar futuro. Se o reino milenar futuro diz respeito principalmente às promessas feitas ao povo de Israel, por que Jesus nunca falou nada sobre ele e aos seus discípulos que eram judeus? Isso não teria os confrontado de algum modo? Ainda no sermão escatológico, Jesus foi claro ao dizer: eis que de antemão eu tenho dito tudo. Palavras de Jesus em Marcos 13, 23. E ele afirmou ter dito tudo acerca do fim dos tempos. Por qual motivo ele não citou o milênio? Não creio que ele tenha se esquecido justamente do reino milenar futuro. Pedro foi um dos discípulos que estava presente quando Jesus pronunciou o sermão escatológico. Eu pessoalmente ouvi as palavras do Mestre. Então, por que na segunda epístola, segundo a Pedro 3, ao falar sobre a segunda vinda de Cristo, ele não fala sobre um reino milenar futuro? Será que talvez seja porque Jesus não ensinou nada sobre isso? Para o apóstolo Pedro, haverá a segunda vinda de Cristo e o julgamento de todas as pessoas e o início do estado eterno, com o mundo sendo purificado.
transformado em novos céus e nova terra. Então, como explicar o retorno dos crentes glorificados para uma terra ainda imperfeita, onde existe pecado e morte? Mesmo que isso seja uma ocasião específica, isso não seria uma violação da finalidade da glorificação? Como explicar o convívio de Cristo glorificado e de pessoas em corpos glorificados? Justamente com pessoas ainda vivendo no corpo de carne e sangue. Que estranha convivência haverá entre as pessoas que são imortais com pessoas ainda mortais? O que acontecerá com as pessoas que morreram no milênio literal? Para onde elas irão? Será que ressuscitarão imediatamente? Como será o mundo em que o Cristo estará com o trono físico governando? Como Satanás conseguirá manipular as pessoas e se rebelarem contra uma presença tão visível e notória de Deus? Isso de fato ocorre. Qual foi a eficácia dos 1000 anos de paz e prosperidade? Como encontrar a paz bíblica para defender a ideia de salvação após a vinda de Cristo? As pessoas durante o milênio precisarão crer em Jesus para serem salvos. Se sim, como alguém então não crerá diante de um reino literal de Cristo na terra? Isso não será injusto com quem viveu antes desse período e que não contrariar as doutrinas bíblicas e que a fé que crê no invisível, conforme Hebreus 11:1, que é a fé, que fala. E a ideia da retomada dos sacrifícios durante o milênio, mesmo que memoriais, não significam retrocesso, considerando a excelente explanação do autor na Epístola aos Hebreus, onde claramente ele coloca todas essas coisas como algo temporário. Se o reino milenar futuro exige um julgamento após 1000 anos da segunda vinda de Cristo, como entender os ensinos de todo o Novo Testamento que o juízo final segue imediatamente a segunda vinda de Cristo? Também como explicar o fato de a Bíblia se referir a apenas um único juízo, ao contrário que ensina o pré-milenismo? Se o pré-milenismo exige pelo menos 2 ressurreições, em alguns casos até mais de 3, como explicar a doutrina bíblica que haverá apenas uma única ressurreição, conforme João 5, 28 e 29 e João 6, 39 a 54? Estes são apenas alguns dos questionamentos que fazem rejeitar a posição pré-millenista. Entretanto, respeito muito quem consegue ignorá-los, ou respondê-los, quem sabe, E mesmo assim defende tal posição. Bem que se considera que o pós-milenismo e as formas pré-milenismo falham de ter fundamentação bíblica suficiente, só que me resta agora o milenismo. Sob este ponto de vista, vamos brevemente entender alguns pontos acerca do milênio no capítulo 20 de Apocalipse. O milênio e a recapitulação do Apocalipse. Para compreendermos o milênio citado no capítulo 20 de Apocalipse, precisamos considerar a organização e o estilo literário do próprio livro. O Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, e também chamado de leitura de recapitulação. Nesse sistema, entende que o Apocalipse, a mesma história, é contada várias vezes de ângulos diferentes, de modo que em cada uma delas a narrativa vai ficando mais clara e intensa. Uma alternativa à leitura da recapitulação é a leitura de sucessão, que entende que um capítulo sucede o outro cronologicamente. Esse método possui muitas fraquezas, principalmente em explicar o fato que Apocalipse tem pelo menos 7 referências claras à segunda vinda de Cristo, ou seja, se organismo o Apocalipse dessa forma cronológica, percebemos que o mundo acaba 7 vezes. Claro que isso não faria qualquer sentido. Para saber mais sobre isso, a gente poderia ler a leitura de sucessão, recapitulação em Apocalipse, que tem um livro que fala sobre isso. Se lermos Apocalipse, entendemos que cada capítulo sucede outro cronologicamente. Então o capítulo 20 seria a sucessão natural dos eventos do capítulo 19. Se o capítulo 19 é descrito a segunda vinda de Cristo,
e no 20 o milênio, então, obviamente, conclui que o milênio sucede à volta do Senhor. O problema é que, como já vimos, a Bíblia exaustivamente ensina que o evento que sucede a segunda vinda de Cristo é o juízo final e o estabelecimento do novo céu e nova terra. Logo, a interpretação mais coerente é de que no capítulo 20 a história novamente está sendo recontada. O capítulo 19 termina com a descrição, o dia do juízo final. E o capítulo 20 nos leva novamente ao início da nossa presente dispensação. É exatamente a mesma coisa que acontece entre o capítulo 11 e 12 de Apocalipse, já que no capítulo 11 temos a descrição da segunda vinda de Cristo, o dia do juízo, quando é anunciado que chegou, porém, a sua ira e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para se dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e para destruir o que destrói a terra. Isso está lá escrito em Apocalipse 11, 18. Já no capítulo 12, se voltarmos ao início do período do Novo Testamento, com o nascimento, ascensão e coroação de Cristo, essa volta, entre aspas, no tempo é inegável, até mesmo entre os pré-milenistas, que na verdade, se compararmos o capítulo 11 e 14 com o capítulo 20, percebemos um paralelismo muito claro. Por exemplo, a restrição do poder de Satanás. Está lá no Apocalipse 12, 5, 12. Está, com tal restrição, há um longo período de expansão do Evangelho, continuatório o poder e o testemunho da Igreja. Em Apocalipse 11, 2 ao 6. E em breve período de intensa terrível perseguição de Satanás contra os seguidores de Cristo. Está em Apocalipse 11, 7 e seguinte. A descrição da segunda vinda de Cristo para o juízo, portanto, fica fácil entender que o capítulo 20 pertence a uma nova seção paralela, que mais uma vez reconta a história, porém agora tanto mais detalhes sobre a derrota definitiva de Satanás, sobre o juízo final, e nos levando mais além com a descrição maravilhosa do novo céu e da nova terra, conforme Apocalipse 21, versículo 22. O milênio e o simbolismo de Apocalipse. Para compreendermos esta passagem, precisamos ter em mente que o uso simbólico do livro de Apocalipse é predominante. Nessa passagem do capítulo 20 é tão diferente. Um exemplo claro disso é a aplicação da palavra corrente, com a qual Satanás foi preso. Ora, creio que ninguém espera que Satanás seja preso literalmente com corrente, certo? Se a descrição da prisão não deve ser entendida literalmente com corrente, chaves ou postos, porque o número exato de 1000 anos precisa ser. Sabemos que o número de Apocalipse possui uma importância simbólica muito grande, então por qual motivo precisamos entender justamente o número 1000 como literal. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre o emprego de linguagem simbólica, o Apocalipse basta responder algumas perguntas bem simples. Alguém acredita que Jesus tem a aparência literal de um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, conforme descrito em Apocalipse 5, 6? Será que literalmente uma mulher grávida vestida de sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas foi perseguida por um dragão, conforme Apocalipse 12? Será que surgirá um monstro com 10 chifres e 7 cabeças saindo do mar, conforme Apocalipse 13? Será que o sangue do ímpio escorrerá por 296 quilômetros, conforme Apocalipse 14, 20? Quer dizer, isso são coisas que não figuradas, A pressão de Satanás por 1000 anos. Também no versículo 1 ao 3 do capítulo 20, descreve o aprisionamento de Satanás. Ao lermos o Apocalipse, é importante lembrar que nos 2 destinatários primários desse livro, o cristão do século I, esses irmãos estavam sendo duramente perseguidos pelo Império, e tinha seus bens confiscados e eram presos e finalmente mortos no centro dos espetáculos romanos.
Olhando para a realidade desses cristãos, a impressão é que temos que Satanás estava vencendo, do ponto de vista humano. O dragão estava realmente conseguindo destruir a igreja. Mas o Apocalipse traz aqueles irmãos a notícia que há muito mais além do que os olhos humanos podem ver. Por mais que as coisas estavam difíceis, a mensagem revelada ao apóstolo é que o Cordeiro tem um livro nas mãos. E ele controla todas as coisas. Deus é soberano, o poder do maligno está limitado e a igreja é mais que vencedora. Segundo a Bíblia, o aprisionamento de Herodes e Satanás ocorreu em relação à primeira vinda de Cristo, ou seja, durante seu ministério, com a sua morte, ressurreição e coroação. O próprio Jesus testificou sobre isso ao responder aos blasfemos fariseus, entre aspas, que Jesus falou: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então poderá roubar-lhe a casa. Fecha aspas. Está lá essas palavras de Jesus em Mateus 12, versículo 29. Nessa passagem, a palavra grega original para amarrar é exatamente o mesmo que em Apocalipse 22. É utilizada para a tradução como segurar. Ainda no ministério de Jesus, temos outros exemplos acerca da derrota de Satanás. Certa vez, Jesus enviou 70 discípulos com a missão de pregar o Evangelho. E quando retornaram, eles estavam muito felizes, porque até o testemunho era submetido no nome de Jesus. Então Jesus disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso é a palavra de Jesus, lá em Lucas 10, 17, versículo 18. Perceba que como Jesus relaciona a questão de Satanás como o avanço da pregação do Evangelho. O mesmo princípio pode ser notado no episódio que os gregos foram procurar por Jesus. Na ocasião, Jesus disse: chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Isso fala de Jesus 12, 31 e 32. Da mesma forma, como o exemplo anterior, a palavra grega para expulsar no Evangelho de João é a mesma utilizada em Apocalipse 23, para lançar mais uma vez o Evangelho de Cristo é apontado pelo próprio Cristo, como a derrota de Satanás. Antes da primeira vinda de Jesus, a revelação especial de Deus estava restrita apenas ao povo de Israel, sendo que as demais nações estavam presas sob a corrente da enganação de Satanás, que mantinham em completa ignorância. Mas perceba que Jesus falou que com a sua morte ele atrairia a todos, ou seja, não só judeus, mas grego, romano, etc. Com isso entendemos que o poder do dragão foi limitado, no sentido que ele pode impedir o avanço do Evangelho no mundo segundo as nações, como fazia anteriormente. Ele não pode impedir o avanço do Evangelho no mundo secando as nações, como fazia anteriormente. O aprisionamento de Satanás pode ser visto de modo como alguns poucos galileus fizeram com que o Evangelho fosse anunciado em todo o mundo civilizado. A limitação do poder de Satanás não pode ser vista no próprio contexto histórico do livro de Apocalipse, onde uma igreja formada majoritariamente por camponeses ou pessoas simples, como conseguir enfrentar e resistir ao Império Romano, o maior império do mundo. Roma caiu, mas a igreja continua de pé. O apóstolo Paulo também falou sobre isso ao escrever aos Colossenses, dizendo que Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz, conforme Colossenses 2, versículo 15. Já o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu dizendo que a morte de Cristo destruiu o diabo, conforme Hebreus 2, 14 e 1 João 3, 8. Também é importante entender que, apesar de Satanás estar amarrado, ele não está completamente inoperante. Ele age dentro das limitações impostas a ele. Ele persegue a igreja, levantando alguns cristãos até mesmo à morte.
mas não pode impedir que a pregação do Evangelho seja expandida, pois as trevas espirituais que cobriam as nações foram dissipadas e os eleitos de todo o mundo foram atraídos a Cristo, conforme Romanos 8, versículo 30. Entretanto, o mesmo capítulo 20 nos adverte sobre um período que Satanás será solto e novamente sairá enganar as nações, recrutando incrédulos para sua batalha final contra a Igreja de Cristo. Isso está em Apocalipse 7, versículo 7 a versículo 20. Esse período será o dia de grande tribulação, e o dia em que haverá grande apostasia, como o apóstolo Paulo escreveu, e segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O período em que o anticristo pessoal escatológico se manifestará, esse período é o Apocalipse 20, chama o pouco tempo de Satanás, e precede imediatamente o retorno glorioso do nosso Senhor. O reinado dos santos no milênio. Entendemos que significa o aprisionamento de Satanás em Apocalipse 20. Agora resta-nos entender que o significado do reinado dos santos, citado no mesmo capítulo, quanto o livro de Apocalipse refere ao trono, seja de Cristo ou seja do seu povo. Tais tronos estão localizados no céu, como por exemplo em Apocalipse 4:4. Em apenas 3 ocasiões, o Apocalipse cita trono na terra, e, em tais condições, tratava-se do trono de Satanás e do Anticristo, conforme Apocalipse 2:13. Então, logo, a ênfase desse reinado está no céu e não na terra. A prova que se assenta nos tronos são as almas dos mártires, e que foram decapitados por causa da testemunha de Jesus, bem como todos os outros cristãos que a partiram no Senhor, ou seja, tantos quanto não autoravam a besta. Lembrando que o próprio livro de Apocalipse ressalta que essas almas estão nos céus, conforme Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Vale uma observação sobre o versículo 4, que, no grego, não há a expressão vi ainda, dando a sugestão que o grupo que estava sentado no trono é diferente do grupo de almas contemplado por João. Logo, a conexão do milênio com a terra está relacionada à prisão de Satanás. Isto é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com a pregação do Evangelho e a segunda expansão da Igreja, terminando pouco antes deste momento, que justamente coincide com o pouco tempo de Satanás, onde ele será solto e a Igreja será duramente perseguida. Já no céu, esse período se estende até o exato momento da volta de Cristo, onde as almas dos santos terão seus corpos ressuscitados. O milênio é a primeira ressurreição e a segunda morte. Ponto que também vale nossa atenção é a menção sobre a primeira ressurreição, vista neste Apocalipse 25, capítulo 20, versículos 5 e 6. Se essa ressurreição refere a uma ressurreição corporal, então necessariamente ela deve coincidir com a segunda vinda de Cristo. Nesse caso, o premillenista estaria certo. O problema é que toda a Escritura aponta para a única ressurreição, que ocorrerá quando Cristo voltar para julgar todos os homens. Portanto, é perfeitamente possível e aceitação que o texto esteja estabelecendo um contraste entre a primeira e a segunda vinda. A primeira e a segunda morte. A primeira morte tem, então, um caráter corporal e a segunda tem um caráter espiritual, ou seja, a primeira é preliminar e a segunda é final. Logo, a primeira ressurreição seria espiritual e a segunda seria a ressurreição do corpo. O próprio Novo Testamento se refere à regeneração como um tipo de ressurreição espiritual, ou seja, um novo nascimento. Isso está lá em João 5, capítulo 5, 24 a 29. E tem Romanos 6, 11, conforme Éfeso 2, 6 e Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, quem passa por essa ressurreição não tem parte na segunda morte, isto é, a morte espiritual com a condenação eterna ao lago do fogo,
conforme Apocalipse 20:14. Há também quem interprete essa primeira ressurreição no sentido que os santos que morreram estão vivos e agora no céu com Cristo, mas penso que a última análise, tal interpretação, também terá origem na regeneração do indivíduo, quanto vivo aqui na Terra. Para resumir, podemos entender que o salvo morre apenas uma vez, fisicamente, mas ressuscita 2 vezes, espiritualmente e corporeamente. Na segunda vinda de Cristo, já os sempre morrem 2 vezes, fisicamente e espiritualmente, ressuscitando apenas uma única vez para o juízo de Deus. Por isso que a segunda morte não tem autoridade sobre aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois está vivo com Cristo e justificado com o mérito da sua obra na cruz. O que podemos concluir sobre o milênio? Essa é a pergunta. O milênio é uma doutrina bíblica, expressão 1000 anos. Aparece em 6 versículos do capítulo 20 do livro de Apocalipse, no verso 2 e 7. Portanto, de modo algum, devemos rejeitá-lo, mas também não somos obrigados a aceitar qualquer interpretação sobre ele. Sei que é um tema muito complexo e todas as posições, inclusive que eu defendo, apresentam suas dificuldades. Porém, precisamos deixar claro, acima de tudo, que a palavra de Deus é inerrante e infalível, ou seja, não há qualquer erro ou contradição nela. Se a nossa posição escatológica possui dificuldade em alguns pontos, tais dificuldades estão firmadas em nosso erro humano de interpretação da perfeita palavra de Deus. Ademais, também sabemos que há mistérios que não nos foram revelados, mas devemos ter a plena certeza que tudo ocorre conforme a soberana vontade de Deus, por mais que não compreendemos. Mais uma vez ressalto que essa discussão são secundárias. O importante é o que pré-milenista, a milenista ou pós-milenista concordam que Cristo voltará a julgará todos os homens, condenará eternamente Satanás e seus agentes e os incrédulos ao lago do fogo. E os santos verão eternamente com ele, no novo céu e na nova terra. Se 1000 anos antes ou 1000 anos depois, diante de uma eternidade inteira, isso é só um detalhe, né? O importante é que nós cremos no Senhor, somos salvos e cremos no reino de Deus que nós vamos pertencer e nós não vamos passar pela segunda morte, que é a morte espiritual. Apenas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, entendeu? E viverão, quer dizer, haveria uma ressuscitado do corpo, né? E ali viveriam com Cristo eternamente. É isso que nós cremos. Então, irmãos, nós praticamente terminamos o capítulo 20. Na próxima aula, passaremos para o capítulo 21 e eu talvez fecharia o capítulo 21 e 22 na próxima aula, já que a próxima aula seria dia 18 de dezembro. E no último domingo, que seria dia 25, talvez eu não tenha. Ou então eu vou dividir, conforme entendimento com o pastor, se eu voltar à próxima aula 21, capítulo 21, e estaria no dia de Natal, o capítulo 22. Ou eu pegaria no próxima semana os 2 capítulos e assim nós encerraríamos esse livro de Apocalipse. Agora, vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia, pelo estudo da palavra e que Deus nos continue nos abençoando. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu falas nos nossos corações. A Sua palavra é viva, eficaz. Muitas vezes nós, por sermos humanos, pecadores, nós não compreendemos aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Mas, Senhor, eu creio que Teu Espírito Santo possa nos fazer compreender, entender da melhor maneira. Porque muitas vezes entendo os Seus próprios servos, Senhor, os próprios ministros, os próprios estudiosos da Bíblia, eles às vezes encontram dificuldade de interpretação, mas que o mais importante é que nós Te amamos, Te adoramos, Te louvamos e cremos que Jesus morreu naquela cruz e através da Sua morte e ressurreição nós somos salvos, libertos,
porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se nós confessarmos nossos pecados, a tua palavra diz que tu és fiel e justo para nos perdoar, e através de confessarmos nossos pecados, através do arrependimento, é que nós somos salvos, libertos, e eu creio, Senhor, na tua palavra, creio que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que Maranata vem Jesus, que o Senhor voltará e levará a sua igreja, a noiva do Cordeiro, para que possamos, Senhor, viver eternamente, em paz, em alegria, em amor, Senhor. Faça isso para a tua glória, dê um domingo de paz, tranquilidade em cada lar, um culto em nossas igrejas abençoado, um culto que o Senhor venha falar, continue falando aos nossos corações, que venha nos dar sabedoria, discernimento, orientação, e que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, te louvando e te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, graças a Deus, a paz do Senhor para todos, e que todos tenham um ótimo domingo e uma semana abençoada. Amém. Glória a Deus.